Meu nome é Iva Rodrigues Alves Rocha, né? Tenho 73 anos, congrego na EBBN há mais ou menos 29 anos. Sou atualmente professora da EBD, lá com o Ródio e o pastor Cleito, no Evangelho de João. A história que eu vou contar agora, ela aconteceu mais ou menos em 27 de agosto de 1987. O texto que fala da minha conversão, que mais me identifico, é esse. Colossenses 1, de 13 ao 23, mas não vou ler todo ele, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso literalmente diz sobre a minha vida, porque eu, há muitos anos, há mais de 10 anos, eu trabalhava no Vale do Amanhecer, passava noites e noites ali, incorporando ali com aqueles santos lá, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Só que um dia, uma noite, por volta de 2h30 da manhã, mais ou menos, eu fui encerrar os trabalhos para ir embora, depois de um dia inteiro e a noite toda, praticamente. E como no meio do templo lá tinha duas imagens, a imagem de Jesus Cristo, né? Aquela imagem do tamanho natural, e a imagem do seta branca, que era o espírito fundador daquele local. Como é que a gente fazia o encerramento? Primeiro a gente chegava nos pés daquela imagem do pai seta branca, né? Falava umas palavras lá e encerrava, e depois ia na imagem de Jesus Cristo e fazia a mesma coisa e encerrava. Nesse dia eu fiz o contrário. Foi nos pés de Jesus Cristo, naquela imagem, e fiz ali o encerramento para depois ir lá no outro e fazer o encerramento. Quando ali eu estava fazendo o encerramento, um chefe lá de dentro virou e falou assim: você não pode fazer isso, que está errado. Primeiro é a imagem do seta branca e depois é Jesus Cristo. Aquilo ali me deixou muito, muito, muito chateada, porque a vida inteira eu escutei meu pai falando: Deus é maior. Deus é maior, Jesus Cristo é maior, não tem nada além deles. E daquele dia em diante eu fui para casa, não consegui dormir à noite, passei a pensar: Deus é maior, Deus é maior. Aí eu pensei, muito tarde da noite, sem dormir, falei: se Deus é maior, Ele vai me mostrar quem Ele é. E daquele dia em diante eu não voltei mais lá e procurei Deus em tudo que era livro e conversas e tudo. Nesse meio tempo, veio uma menina trabalhar comigo, eu trabalhava no ministério, veio uma mocinha trabalhar comigo, e essa mocinha era crente. E ela vendo, eu procurando, lendo tudo, ela pegou e me deu uma Bíblia. Aquela Bíblia, eu começava a ler aquela Bíblia de Gênesis, né? E lia e procurando livros e tudo, procurando quem é o maior. Glória a Deus por isso, porque num determinado momento, ela foi separando os textos para mim. Ó, dona Iva, vejo que a senhora está lendo, esse texto aqui é muito bonito, e marcava o texto e me dava para ler. Eu ia para casa, lia aquele texto, e sem saber que no fundo, ela já estava me fazendo uma espécie de evangelismo comigo. E eu fui tendo confiança naquela menina e fui lendo os textos, fui procurando livro. Nesse meio tempo, o Jumbo vendia muitos livros religiosos. Eu comprei muitos livros religiosos ali, que tinha versículo bíblico e tudo, e ela mostrava para ela achava na Bíblia e eu lia. Foi a vez que eu mais li a Bíblia, assim, com bastante ansiedade, que eu queria achar Deus. E nesse meio tempo, ela era mais ou menos em dezembro, e tinha o chefe, o coordenador nosso lá, a esposa dele era crente, trabalhava no Senado, e ele trabalhava lá no ministério, era meu chefe. A esposa, querendo alcançá-lo, distribuiu em dezembro, Natal, vários livros lá do Conheça Deus Verdadeiro.
E ela pôs um livro lá na minha mesa. Eu peguei aquele livro e comecei a ler aquele livro de uma forma assim incansável. E vi coisas lá naquele livro que eu falei, é impossível Deus ter feito isso, é impossível. E naquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça. O Conheça Deus Verdadeiro era do pastor Vilarino, que tinha ali a igreja, um programa de Deus Vivo, nas quarta-feiras, 3 horas da tarde. Ele falava sobre uma espécie de evangelismo ali. E eu li aquele livro, e o que mais me chamou a atenção foi de uma menina que foi resgatada da meningite e que já estava em coma. Em 73, em Brasília, eu vi muita gente morrer de meningite. Falei, é impossível Deus trazer uma pessoa que está em coma, internada e tudo, e aquela pessoa restabelecer. É impossível. E fiquei com aquilo na cabeça. E ela sempre me chamava para ir conhecer o programa lá, né? Cristo Vivo, acho que era Cristo Vivo, que funcionava à tarde. E um dia, depois de muito tempo ela me chamar, eu fui com ela. E aquele capítulo 20, que era da menina que tinha sido curada da meningite, eu falei, no dia que eu fui com ela, eu falei, Deus, se foi você, ninguém sabia, estava só na minha mente. Se foi você que curou realmente essa menina da meningite, que ela estava em coma e ela voltou a ser uma menina perfeita, que essa menina esteja lá. Eu quero conhecer. Aí, não, mas eu pensava assim, né? Mas ela pode estar lá. Não. E eu quero que ele chama ela, se ela estiver lá no auditório, que ele chama ela e conta a história. Isso aconteceu, minha irmã. No dia que ela me chamou, que eu fui, após terminar o culto, praticamente terminando o culto, ele falou assim, Deus está me falando que veio uma pessoa aqui e que quer saber se aquele capítulo 20 do livro Conheça Deus Verdadeiro, que Deus curou a menina que estava com meningite, já desenganada dos médicos, essa pessoa quer saber se foi Deus mesmo que fez isso. Aí na hora que ele falou isso, eu comecei a arrepiar o corpo todinho. Eu falei, Deus, será que alguém sabia e falou para ele? Eu falei, não, mas eu não contei para ninguém. Aí fiquei quieta lá. Falei, Deus, se realmente isso é verdade, a partir de hoje eu vou te seguir, custe o que custar. Só que naquele momento ele falou e depois ele conversou outras coisas e eu estou esperando. Se for mesmo, ele vai chamar essa menina e essa menina vai subir lá e vai contar o que aconteceu. E a mãe dela vai também estar aí. Cada hora eu exigia mais de Deus. E só que, para minha surpresa, glória a Deus, ele chamou a menina foi lá na frente, ele chamou a mãe da menina foi lá na frente e falou, Deus curou a minha filha. Quando ele falou, Deus curou a minha filha, eu não vi mais nada. Eu fiquei praticamente estado assim, quieta. Aí levantei a mão, fui lá na frente, não sei o que eles falaram, não sei o que eu falei, Deus, é verdade, você existe. Glória a Deus por isso, é verdade, Deus existe. E daquele momento em diante eu fui só estudando a palavra, conhecendo esse Deus cada vez mais. Existia uma perseguição muito grande do esposo, que a gente trabalhava junto, da família toda dele, que era toda de lá do vale, que a gente trabalhava junto. E eu falei, Senhor, se Cristo morreu por mim, vale a pena a gente sofrer por Cristo. E aí eu fiquei até hoje. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, desse Jesus não abandono mais. Ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor.